Graça e paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Depois de cantar tanto hino bonito, agora vamos ler a Bíblia Sagrada, que é uma bênção. Hein? Tem que aproveitar, não tem? Eu também concordo, viu? Começar às 7 para aproveitar mais. Eu concordo plenamente. É muito bom louvar e adorar ao Deus Todo-Poderoso, né? Que tem sido tão bom para nós. Deus tem sido tão bom e tão maravilhoso, né? E nós temos mesmo que nos alegrar na presença do Senhor. Hoje o nosso estudo, irmãos, é em Números capítulo 31. Números capítulo 31. Se você estiver perto de alguém que não trouxe a Bíblia, convida a pessoa para ler com você. Números 31, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, em seguida serás recolhido ao teu povo. Portanto disse Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. Enviareis a guerra 1.000 cada uma das tribos de Israel. Assim foram dados os milhares de Israel, 1.000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Moisés mandou-os à guerra de cada tribo 1.000, a eles e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levou os utensílios sagrados e as trombetas de alarme. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram ainda os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Os filhos de Israel, porém, levaram presas as mulheres dos midianitas e as crianças. Levaram também todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Em seguida tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. Trouxeram os cativos, a presa e o despojo a Moisés, a Eleazar o sacerdote e a comunidade dos filhos de Israel ao acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar o sacerdote e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do acampamento. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que retornaram da batalha. Disse-lhes: por que deixaste com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem fiéis ao Senhor no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade do Senhor. Agora, matai a todas as crianças do sexo masculino e matai também a todas as mulheres que coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. Para vós, porém, deixai viver todas as meninas e os jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. Quanto a vós, acampai-vos durante 7 dias fora do acampamento. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, no 3º e no 7º dia vos purificareis a vós e a vossos cativos. Purificai também toda a veste, toda a obra de pele, toda a obra de pelos de cabras e todo o vaso de madeira. Disse Eleazar, o sacerdote, aos homens do exército que partiram a peleja: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. O ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia, será purificado com a água purificadora. E tudo aquilo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos. Depois entrareis no acampamento. Disse o Senhor a Moisés: faze com Eleazar o sacerdote e com os chefes das famílias da comunidade um inventário de tudo que foi tomado, tanto de homens como de animais, e divide a presa em 2 metades, uma para os soldados que foram à guerra e outra para toda a comunidade. Então, para o Senhor tomarás o tributo dos soldados que foram à guerra, 1 em 500, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas.
da metade que lhes pertence, o tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta ao Senhor. Da metade que pertence aos filhos de Israel, porém, tomareis um de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos, de ovelhas e de todos os animais, e os dareis aos levitas que têm o seu cargo a serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, o restante do despojo, que também os homens de guerra, 665 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. A metade, atribuída aos que foram à guerra, foi 337.500 ovelhas, das quais o tributo para o Senhor foi 665, 36 mil bois, e dos quais o seu tributo para o Senhor foi 62, 30.500 jumentos, dos quais o seu tributo para o Senhor foi 61, 16 mil pessoas, das quais o seu tributo para o Senhor foi 32. Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Da metade atribuída aos filhos de Israel, que Moisés separara daquela pertencente aos que foram à guerra, a metade pertencente à congregação foi de 337.500 ovelhas, 36 mil bois, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um a cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então os oficiais sobre os milhares dos exércitos, os comandantes sobre 1.000 e os comandantes sobre 100, chegaram-se a Moisés e lhe disseram: teus servos fizeram a contagem dos soldados que estiveram sob o nosso comando, e não falta nenhum deles. Pelo que trouxemos cada um como oferta ao Senhor o que achamos em objetos de ouro, braceletes, correntes, anéis, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam o ouro composto de objetos bem trabalhados. O total da oferta que os comandantes de 1.000 e os comandantes de 100 ofereceram ao Senhor foi de 16.750 ciclos. Cada um dos soldados havia tomado o despojo para si. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam o ouro dos comandantes de 1.000 e comandantes de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Somos a igreja que ora, amém? Pai querido, muito obrigado por este momento tão precioso na casa do Senhor, onde nós deixamos fora destas paredes toda a nossa preocupação, deixamos lá fora, meu Deus, todas as nossas ansiedades, e queremos estar muito à vontade e livres na presença do Senhor, como já fizemos, para cantar louvores ao teu nome, e agora, Senhor, para meditar na palavra do Senhor. Querido Deus, fala com cada um de nós, Senhor, da maneira que o Senhor quer falar. Nós queremos ser edificados pela tua palavra, por isso nós abrimos o nosso coração. Neste momento, nosso coração é terra fértil para receber o bom ensino da palavra do Senhor. Obrigado, Deus. Seja mais uma vez gracioso conosco e fala graciosamente ao nosso coração, de tal maneira que sejamos transformados a cada dia de acordo com a tua vontade para nossas vidas. Obrigado, Deus. Eu te agradeço por cada pessoa que puder compartilhar, meu Pai, deste estudo. Muito obrigado. Edifica-nos, pois somos casa do Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Eu te dou graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, queridos. Graças a Deus, por esse estudo. Esse estudo nessa noite vai trazer para nós, irmãos, esses dois assuntos, que é a vingança contra os midianitas e a divisão da presa. A presa, na verdade, é tudo aquilo que eles, depois de vencer, os midianitas, aí eles saíram recolhendo tudo que tinha objetos, talvez a Bíblia não relata, mas talvez cortinas, móveis, enfim, a guerra era daquele jeito. Venceu, era tudo seu e levava, e nesse caso aqui eles ainda levaram até mulheres e crianças, o que desagradou a Moisés,
por eles terem feito isso. Então, quando vai falar da presa, é a divisão de tudo aquilo despojo, né? Tudo aquilo que o povo vencido não podia carregar. Morreu todo mundo, então ali eles tomavam posse dos bens, né? Ovelhas, todo o gado, tá bom? Este capítulo, irmãos, começa narrando a vingança contra os midianitas. Esse assunto vai do versículo 1 ao 24, por terem se aliado aos moabitas. O capítulo 25 vai falar isso para nós, que instigados por Balaão, o versículo 16 traz isso claro para nós, fizeram Israel pecar contra o Deus eterno. Então isso aqui é uma vingança, na verdade, de Deus. A gente sabe que a vingança pertence a Deus, tanto que Deus nos orienta: nunca vinga. Se alguém te fizer mal, não vinga. Põe na mão de Deus e Deus vinga. Teve um determinado momento da minha vida, é bem recente, muito levante contra mim. E aí, numa determinada noite, orando, Deus falou comigo assim: não ore por eles, entrega eles nas minhas mãos. Aí eu falei: gente, mas como é que a gente é burro? A gente desgrama orar e por quem nos persegue. Às vezes você abençoa e Deus falou comigo, e às vezes eu nem quero abençoar. Você está pedindo para eu abençoar? Às vezes você pede para Deus descer o pau e Deus também não quer descer o pau. Então foi de Deus aquela palavra. Deus falou claro comigo: para de orar por eles, entrega os teus inimigos nas minhas mãos. Eu falei: gente, aí na hora a mente foi aberta. É muita burrice. Se alguém te maltrata, você não pode chegar e falar: Deus, manda fogo e queima. Não é assim. Também você não pode ficar pedindo: Deus, abençoa, enche da tua graça. Porque Deus vai querer abençoar quem persegue alguém? Não tem saída. E aí naquele dia eu falei: ah, Senhor, a gente é muito besta, e é melhor entregar nas mãos do Senhor. Então, querido, na verdade, esse texto já começa dizendo aí que esse povo, os midianitas, se levantaram contra o povo de Deus, lá no caso em que Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel. Então eles se juntaram com o povo de Moabe, os midianitas se juntaram com o povo de Moabe para amaldiçoar e fazer Israel pecar. E aí, então, esse texto vai começar com Deus determinando a vingança que deveria ser dada a eles. Note que nesta vingança, os soldados de Israel mataram os reis, mas também mataram Balaão. É incrível, tá? Olha bem, Balaão, que lá atrás, capítulo 25, perturbou demais o povo de Israel. Agora o versículo 8 vai dizer: mataram ainda os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, U e Reba, 5 reis dos midianitas. E também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Quem se lembra? Quem foi Balaão? Quem era Balaão? Quem lembra quem era Balaão lá? Balaão era o profeta que se corrompeu. É o profeta que deixou o seu coração ser corrompido pelo... ele declara isso num determinado momento, né? Ele fala que profetizava de olhos abertos, naquele momento, né? Mas é naquele momento que ele tinha os olhos abertos, né? E ele falava. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que não se esqueça, tá? Balaão foi morto, mas não era bem assim que ele havia dito que morreria. Se você abrir a Bíblia lá atrás, no capítulo 23, você vai ver uma coisa, irmão. Eu chamo muita atenção da igreja com relação à profecia. A maior desgraça que existe dentro da igreja evangélica hoje chama-se profecia, porque as pessoas não têm discernimento. Isso é um estrago, tem causado estrago, continua causando estrago, e causa mais estrago do que bem. Desacredita Deus, porque todo mundo hoje diz que é profeta e que profetiza, e erra e fala errado contra o próprio propósito de Deus, e aí Deus fica desacreditado. Por que fica desacreditado? Porque as pessoas acreditam porque não conhecem Deus, não conhecem a Bíblia. Se você conhecer a Bíblia, você vai discernir o que é profecia e o que é cabeça do ser humano, o que é Deus falando e o que é a cabeça maldosa falando. Por que eu te digo isso? Se você olhar lá no capítulo 23:10, Balaão passa até a proferir uma palavra, de certa forma até bonitinha, né? É aí que ele fala, né? Que fala de olhos abertos, tá? Mas eu quero que você entenda, leia lá comigo o capítulo 23, do 7 para baixo, só para você entender, até nós chegarmos ali no 10 para você entender. Olha o que ele diz: então proferiu Balaão a sua palavra,
De Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa Jacó, vem, denuncia Israel. Aí ele fala: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Isso é Deus falando ou não? Não é? É porque ele não podia amaldiçoar. Depois, e como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Correto? Do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Vejo um povo que habitará à parte, e entre as nações não será contado. Verdade, é o povo de Israel. Quem pode contar o pó de Jacó? Verdade, é de Deus. Ou numerar a quarta parte de Israel? Verdade, era um povo numeroso. Aí ele fala: que morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Aí já não foi Deus falando. Querido, eu vou te ser sincero, nós precisamos menos de profetas e de mais Bíblia. Você viu? Pam, 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 pam. Mas aqui embaixo, presta atenção, essa última parte que ele fala, ele diz assim: que morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. O que ele está dizendo? Que mas ele está falando dentro da profecia, é dentro do Deus falando, é onde eu chamo a atenção de vocês. Eu não, o Espírito Santo de Deus é a Bíblia. Ele está falando dentro da profecia. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que esse seria o fim dele. Só que o fim dele foi aqui agora, você viu no versículo 8. Como é que foi o fim dele? Morreu, era a guerra, e o povo de Israel matou os reis, malandro, e muito cortaram ele na espada. Jamais Deus deixaria ele morrer daquela forma. Então, queridos, você consegue discernir até onde é Deus e onde não é? Tem causado um estrago esse blá 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 de profecia infernal. Você não tem noção. Então, queridos, você precisa compreender essas verdades para que você entenda Deus. Deus não mudou, Deus não vai mudar. Então a forma como Deus seleciona, Deus escolhe, é muito séria. E eu paro nesse momento aqui porque a Bíblia registra a morte de Balaão. Então fica clara a morte dele, como ele morreu. E isso é preocupante quando eu li aqui que é o contrário daquilo que ele estava falando cá atrás. Então a gente precisa vigiar. Então, junto dessa vingança, eles vão matar Balaão, né? E não morreu da forma como ele desejou ou profetizou, não importa, mas está dentro da profecia a fala dele, e a gente costuma guardar tudo que se fala. Então é preciso você prestar atenção nisso, tá? É notável também, irmãos, o que? Como esta nova geração que vai entrar na terra prometida sabe servir melhor a Deus do que os seus pais, aquela geração anterior que está morrendo quase toda, ficando agora ainda Moisés e Josué e Calebe, e os meninos que naquela época tinham menos de 20 anos. Nesta peleja, eles levam, além de instrumentos de guerra, o versículo 3 vai mostrar isso para nós, eles levam utensílios de culto, numa demonstração clara de fé e devoção a Deus. Então eu noto que esta nova geração sabe mais servir a Deus, e já tem uma proximidade com Deus que a geração antiga não tinha. Presta atenção naqueles dois versículos, você vai ver. O versículo 3 vai mostrar para nós que eles levam instrumentos de guerra. Portanto, disse Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas. Já o versículo 6 que é embaixo vai dizer para nós assim: Moisés mandou-os à guerra de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levou os utensílios sagrados e as trombetas de alarme. Então veja bem que eles foram para a guerra, levaram armas, mas levaram utensílios sagrados, objetos que eles usavam para cultuar a Deus no modelo do Velho Testamento. Então, na verdade, esse povo estava demonstrando fé e temor a Deus. E nós precisamos aprender com isso. Isso é uma demonstração de devoção. A gente precisa aprender, irmãos, a ter nossas armas de guerra numa mão e na outra nossos utensílios
de exaltar e glorificar a Deus. Precisamos lutar com as nossas forças e ao mesmo tempo depender totalmente do Senhor Deus. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Então nós sabemos que nós precisamos nos revestir do poder de Deus para nossas vitórias. Israel foi para enfrentar um povo e matar uma nação, mas eles levaram instrumentos que eram usados no culto. Então a gente precisa aprender. Muito parecido com o rei Jeosafá, só que lá Jeosafá, na verdade, não levou instrumento de guerra nenhum. Colocou os sacerdotes, os levitas à frente, para que eles cantassem a Deus em alta voz, glorificassem a Deus em alta voz, e que eles dissessem repetidamente uma frase: rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Então só com essa frase repetidas vezes, o povo de Israel venceu. Os inimigos deles começaram a lutar entre eles. Então nós temos aqui para nós uma demonstração clara de como este povo, essa nova geração, já tinha um caminho diferente, já estava percorrendo um caminho diferente. Não é de se assustar que eles tenham entrado na terra prometida e os pais deles não entraram. Os pais deles não demonstraram a mesma confiança, ainda que os pais tenham visto a mão de Deus lá em Israel, mão poderosa, a mão de Deus agindo ao favor deles. Eu sei que muitos de nós não vimos e cremos. Eu sei que muitos de nós não viu Deus operar nem um pouquinho do que Israel viu, e nós cremos. E por isso, irmãos, aquele povo de fato foi condenado por Deus. E a gente às vezes pensa: mas Deus foi muito cruel. Vamos ser sinceros, aquele povo viu coisas que olho nenhum na face da terra viu. Qual outro povo viu um mar inteiro se abrindo? Qual outro povo passou com os pés entre as paredes de água sem molhar os pés? Qual outro povo viu cair pão do céu? Qual outro povo viu água no deserto, produzindo água para a multidão daquela que nós sabemos que eram mais de quantos milhões? Mais de 6 milhões de pessoas. Então a gente precisa entender que aquele povo viu o que ninguém viu. Assim como nós também, que temos visto Deus operar, temos que ser cuidadosos e zelosos em guardar aquilo que Deus nos mostrou até então. Você já viu a mão de Deus operando na tua vida? Guarda aquilo, não retém, não solta aquilo, não perca o que você já viu de Deus, porque é uma estratégia do inimigo, irmãos, nos fazer esquecer do que Deus já fez. Às vezes na ansiedade para receber mais de Deus, a gente esquece do que Deus já fez, e isso é uma ingratidão tremenda. O povo de Israel, viu Deus fazendo, e aquele povo morreu no deserto por causa da sua incredulidade e murmuração. E aqui eu vejo a nova geração. Achei muito bonito esses versículos, quando eu me dei conta que levaram instrumentos de guerra, mas também eles levaram os utensílios sagrados que eles usavam para se apresentar a Deus e cultuar a Deus. Aqui não diz quais utensílios, mas nós sabemos que são utensílios sagrados, e também as trombetas de alarme. Aquelas trombetas que eles iam tocar, tinham um toque retinido, toque longo. Tudo aquilo significava para Israel um sinal, até o último sinal para parar, o sinal de levantar a tenda e viajar, o sinal de acampar. Tudo era dado através desses instrumentos. E depois nós vamos ver em seguida o resultado da matança, o resultado da vingança. O número de mortos é grande. Matou-se todo aquele povo, E sabemos que tudo isso aconteceu por causa da ação de um profeta, entre aspas, profeta corrupto, que aceitou suborno para amaldiçoar. Nós encontramos isso lá no capítulo 25. Ou seja, toda essa matança aqui no capítulo 31 foi em função do que Balaão fez lá atrás, seduzindo o povo, induzindo o povo ao pecado. Então Deus ali resolveu vingar a maldade que foi feita com o povo de Israel. Tudo isso em função de um homem, tá, irmãos? Um homem que abriu a boca. Por isso eu falei para vocês sobre o conhecer Deus, saber como Deus opera, para vocês limitarem um pouco mais a ação desses profetas, entre aspas, que não são profetas da parte de Deus, mas vêm trazer confusão, morte, destruição. E isso é muito sério, porque agora essa vingança aconteceu em função daquilo. Se o povo medianita não tivesse induzido junto com os moabitas a se levantarem contra Israel, Deus agora não ia ter que vingar ninguém, mas Deus vinga, Deus guarda.
É muito importante você entender a Bíblia exatamente como ela é. Aí eu coloco aqui em negrito: cuidado com profecias da boca de quem não é profeta de Deus. Elas geram morte e destruição. Mais cedo ou mais tarde vai causar morte, vai causar destruição, porque o espírito que opera nessas pessoas não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não, ele vai agir exatamente como Deus age. Já o espírito de Satanás vai agir como Satanás. Jesus falou: o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. Então todo aquele que age da parte do ladrão, da parte do inimigo, é para roubar, para matar e para destruir. E a gente tem que ficar antenado, ligado. É o que eu estou dizendo. Vivemos a geração dos picaretas. Por que eu chamo geração dos picaretas? É porque tem profeta para tudo quanto é canto. Agora não são profetas de Deus. Tem que vigiar. Aquilo que fala da parte de Deus, querida, é diferente, é diferenciado. Só que o povo não tem discernimento. E aí vai causar isso aí, ó, esse estrago aqui. Quando eu falo que o resultado dessa matança, que está registrado nesse capítulo, né? E eu estou me referindo só à matança aqui dos midianitas. Porque os irmãos sabem que porque Balaão abriu a boca cá atrás e induziu o povo ao pecado, na verdade Deus ficou tão aborrecido com o povo que ele matou num dia só 24 mil homens de Israel. Então, vamos ser sinceros, 24 mil homens de Israel, junto com todos esses aqui, vão cair na conta de quem? Abra sua Bíblia lá para mim, fazendo um favor, em Números 25. Por isso que eu estou falando, cuidado com profecia de fundo de quintal, cuidado. Balaão foi um profeta que falou não da parte de Deus. Olha o que diz aí, Números 25, que está falando aqui do pecado em Baal Peor. Começa dizendo assim: enquanto Israel se demorava em Setim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe, tá? Isso foi induzido, o povo foi induzido por Balaão. Agora olha aí o versículo 9, lê para mim bem alto, quantos que Deus matou por causa do pecado? Os que morreram da praga foram 24 mil. Esses 24 mil, quer dizer, de Israel. Tudo porque o Balaão não ficou contente que não conseguiu vencer Israel pela boca da profecia. Ele não conseguiu induzir Deus a amaldiçoar Israel. Então ele partiu para falar com as mulheres moabitas: coabita, entra, tem relação sexual com os homens de Israel, porque isso é pecado e Deus vai matar. É isso que o capítulo 25 está dizendo. Olha, enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe, adulteraram. E Deus ficou irado e matou numa praga só, matou 24 mil de Israel. E agora essa matança do capítulo 31 é em função ainda da boca de Balaão. Por que é na boca de Balaão? Se você virar, eles vão poupar a vida de mulheres e de crianças. Olha o versículo 16 do capítulo 31. Versículo 15 e 16 do capítulo 31. Disse-lhes Moisés: por que deixaste com vida todas essas mulheres? 16. Foram elas que por conselho de Balaão levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade do Senhor. A praga que eu acabei de ler no capítulo lá 23, que matou 24 mil. Então vamos lá. A soma nas costas de Balaão, só de número aí, dá quantos mais ou menos? 24 mil de Israel e não se sabe quanto agora. Tudo isso, irmão, por uma boca que falou que era profeta. Querido, você precisa ter discernimento. Cuidado. E nós, crentes, eu, você e nós, mais cuidado ainda na hora de abrir a boca e falar que Deus está falando. Nós que vamos falar, temos que ter mais cuidado ainda. Será que é Deus ou não é? Porque Deus vai guardar na conta nossa. Esse é o grande problema, tá, irmão?
No momento que Balaão estava lá no auge, ele foi mandado chamar pelo rei. O rei ofereceu para ele dinheiro, ouro e prata. Era a hora dele ser um profeta da parte de Deus. Ele não rejeitou, ele insistiu, ele seguiu. E não satisfeito, nós vimos no versículo 16 aqui, ele induziu as mulheres a adulterarem para poder conseguir o que ele queria, que era amaldiçoar o povo. E aí, ele não sabia o que ele estava fazendo. 24 mil de Israel, mais toda essa matança, tudo somado na conta dele. Porque ele abriu a boca e falou. Eu vou ser sincero com vocês, eu tenho um temor, não tem nem como medir. Quando Deus mandou eu falar uma coisa, eu seguro para não falar, até ter convicção que é Deus. Porque ai de nós, se falarmos que Deus falou quando Deus não falou. Nós vamos causar estrago na vida do outro, vamos causar morte na vida do outro. E essa morte está registrada no teu nome. Lembra? Quando Deus mandar o profeta ir falar que o outro vai perecer, se o profeta foi falar com o outro e o outro não ouvir e for e morrer no seu pecado, tudo bem, o sangue do camarada que morreu vai ficar por ele. Mas se Deus mandar o profeta ir e o profeta não for e o outro morrer, o sangue cai sobre o profeta. Querido, ser profeta é a pior coisa que existe nesta face da terra. E todo mundo que é sábio corre e foge. Porque se você falar de Deus, glória a Deus, mas se você não falar, vai para a tua conta. Temor de Deus. Hoje nós precisamos aprender o que é temor de Deus. Medo de Deus, temor, medo. Então quando Deus te mandar falar, vai para o joelho. Deus só mandou mesmo, pede prova. E pede mais prova, e pede mais prova. Só abra a tua boca com convicção, porque o trem é questão de vida ou de morte sua. Céu e inferno para ti. Bênção e maldição para ti. Por isso eu me preocupo com esta geração, entre aspas, de profeta. Todo mundo é profeta. O camarada sequer passou no crivo da salvação e diz que é profeta. Sequer tem testemunho de salvação e é profeta. Sequer tem testemunho dentro de casa. Sequer testemunho para a esposa, para os filhos, para o marido e é profeta. Porque eu e você não conhecemos a Bíblia. Porque você tem que olhar a vida. Pastor, tem que olhar a vida. Tem. Estou te falando, Deus não usa qualquer coisa, nem qualquer um. Falta temor e vergonha na cara de nós, que dizemos que somos crentes e não conhecemos Deus. Vai para a palavra. Deus não chama ninguém para profetizar assim não. O profeta tem que passar pelo crivo da palavra primeiro. Anos e anos e anos de vida, de testemunho. Você acha que Deus vai começar a andar mula falando por aí? Sabe quando é que mula falou? Mula falou exatamente quando o profeta estava aqui, morrendo em pecado. Enquanto houver pessoas para Deus usar, Ele vai usar pessoas santas e puras. Esse negócio de querer profetizar e viver mal em casa, mal com todo mundo, não é de Deus, não vai transformar a tua vida, vai ser salvo primeiro. Antes de ser profeta, você tem que ser salvo. É o que eu repito, a única mula que Deus usou foi aquela de Balaão, porque o profeta estava mais burro do que a mula. Eu já falei para vocês brincando, essa é a verdade. O profeta estava pior do que a mula e Deus falou, vou usar uma mula. Querido, eu chamo a atenção de vocês para dentro da Bíblia. Os dons espirituais são para hoje sim, mas não do jeito que é, porque o povo precisa conhecer Bíblia para poder passar pelo crivo da palavra. Eu já cansei de falar aqui e repito, você tem que ter uma senha com Deus. Se eu ou qualquer um de nós vier para falar da parte de Deus, fala com Deus. Deus, fala o teu profeta ou a tua profeta, falar a senha. Se não falar a senha, rejeita, é de Satanás, é de demônio, porque Deus sabe falar como ninguém. E se não for milagre, não é de Deus. Se não for milagre, não é de Deus. A primeira coisa que você tem que aprender é, se não for milagre, não é de Deus. O problema é que ninguém quer conhecer Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de milagre. Se não for milagre, esquece, não é de Deus. É da carne, se é da carne, é do inferno, é corruptível. Então, querido, aqui eu entendo, né, como no decorrer desse texto a gente vê, né, que isso aconteceu por causa desta ação diabólica do profeta, né? E eu advirto a igreja, essa é a advertência de Deus: cuidado com a profecia da boca de quem não é profeta de Deus. Eles geram morte e destruição, morte para quem ouve e morte para quem fala, porque foi o caso aqui, 24 mil de Israel pecaram, Deus matou.
e agora mata o profeta de uma maneira vergonhosa. Ele foi morto entre os reis na guerra, né? Então, querido, o povo não obedeceu a Deus completamente. Além do mais, nessa vingança que eles deveriam fazer, o povo não obedeceu completamente a Deus na batalha, e ele deixou viver mulheres e crianças. Deus havia mandado, né, que o povo vingasse, e orientou que eles se armassem, fossem para a guerra e matassem aquele povo, os midianitas. Mas aí o povo de Israel, os homens, os soldados que saíram para a guerra, deixaram viver mulheres e crianças. Aí o que Moisés faz? Verso 17, 18 vai mostrar que Moisés dá um jeito, mandando matar crianças do sexo masculino e mulheres que já tinham tido relações sexuais, deixando com vida só as meninas e as jovens virgens. Ele pede para, olha, vamos combinar então, já que vocês deixaram mulheres e crianças, manda matar os meninos e as mulheres que tinham tido relação sexual. Só que, querido, eu vou ser sério com vocês, eu não vi aqui nenhum texto dizendo que Deus mandou Moisés falar isso. Você pode ler aí na sua Bíblia, você vai ver. Aqui não tem um texto, não tem um versículo que diz aqui, olha, por exemplo, está vendo, ó, que Deus falou: ó, Moisés, manda então matar os meninos e deixa as meninas novinhas e as moças que não tiveram relação sexual. Você não vai ver. Verso 17 diz assim: Moisés dizendo: agora matai a todas as crianças do sexo masculino, e matai também a todas as mulheres que coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. Para vós, porém, deixai viver todas as meninas e as jovens que não coabitam com algum homem, deitando-se com ele, que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. E depois ele vai mandar passar por um processo de purificação. Eu não encontrei, né, que Deus estivesse mandando ele fazer, mas ele fez. E cá na frente a gente vê que Deus manda também distribuir entre o despojo, né, na hora de distribuir a presa, manda distribuir também as mulheres, as moças. No caso a gente sabe que são as moças e as meninas, tá bom? Ah, pastor, mas Deus falou que ia visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e Deus está fazendo isso aqui. Sim, pode ser, né? E certamente, mas a gente não vê essa direção. É complicado o que eu estou dizendo para vocês, mas você pode ler lá que você não vai encontrar. Depois que o povo não cumpriu, olha lá, verso 14, 16, quando o povo não cumpriu com o mandado de matar, verso 14 assim: indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães dos centenas, que retornaram da batalha, e disse: por que deixaste com vida todas as mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor no caso de Peor, pelo que houve aquela praga na comunidade de Israel, na comunidade do Senhor. Agora matai a todas as crianças do sexo masculino, e matai também a todas as mulheres que coabitaram com algum homem, deitando-se com ele. Para vós, fica com elas então. E não é complicado isso aí? É um trem estranho, né? É um momento estranho. Mandou matar os meninos novinhos e as mulheres que já tinham coabitado com algum homem, e mandou deixar as menininhas e deixar as moças que não tinham tido nenhum relacionamento sexual, as virgens no caso. Porém, vamos deixar isso para frente, né? E aí, ao final, ele os manda se purificarem do sangue. Verso 19 até o 24 vai mostrar um procedimento todo de purificação que Moisés orienta. Quanto a vós, acampai durante 7 dias fora do arraial, e qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, no terceiro e no 7º dia vos purificarei. Os irmãos lembram disso, né? Que lá no livro de Levítico tinha todas as instruções com relação à pessoa que tivesse imunda com algum sangue, né? E aí então aqui passa todo o procedimento de purificação das vestes, que a pessoa deveria ficar de fora, tudo ali que fosse de madeira, o ouro, a prata, o cobre, o estranho, o chumbo, tudo que aguentava fogo deveria passar pelo fogo e depois ser lavado ainda. Este é o procedimento de purificação. E depois, a segunda parte do texto, do versículo 25 ao 54, irmãos, vai tratar da divisão da presa, do despojo, daquilo que eles retiraram do povo, dos midianitas que perderam a batalha. Uma vez que esta guerra não fora só dos soldados, mas de todo o povo de Israel, o verso 27 vai deixar isso para nós, a gente nota que a presa que se refere aqui
são pessoas, cativas, animais e objetos diversos, entre os quais ouro, prata, cobre, ferro, estanho e chumbo. A gente nota que a guerra, houve duas divisões do despojo, verso 27, e divide a presa em duas metades, uma para os soldados que foram à guerra e a outra para toda a comunidade de Israel. Uma parte para os soldados e a outra para toda a comunidade de Israel. Essa foi a divisão, e a gente vê que o despojo era tudo isso, eram pessoas que foram levadas prisioneiras, animais. Verso 12 vai dizer isso, olha: trouxeram os cativos, a presa, o despojo, a Moisés e a Eleazar o sacerdote. E o verso 22 diz: o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo, todavia será também purificado com a água purificadora. E tudo aquilo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. A madeira, os tecidos, cortinas e tudo aquilo que não podia aguentar fogo, que se destruiria, então eles deveriam apenas lavar. Então a gente vê que essa divisão da presa diz respeito à divisão de pessoas, de animais, de objetos e todas essas coisas que se tiraram da guerra. Agora, em seguida também, vemos Deus estabelecendo a regra de que tributos da metade da presa dos soldados deveria ser dado ao Senhor. E também tributos da metade que pertencia ao povo, à comunidade, deveria ser dado. Só que a proporção que tiraria dos soldados era 1 em 500. Ou seja, tudo que eles pegaram de despojo, depois os versículos seguintes vai até trazer essas quantidades, nós não vamos reler aqui, porque é só as quantidades de ovelhas, carneiros e tal, que saiu para os soldados e saíram para a congregação. A proporção era: da metade que pertencia aos soldados, era 1 em 500. Ou seja, a cada 500 tirava um boi, cada 500 tirava uma ovelha. Era assim, era a proporção. E já na parte que pertencia ao povo, era muito mais, era 1 em 50. A cada 50 ovelhas, uma era um tributo ao Senhor. E aí essa era a proporção. Isso me chamou a atenção, porque 550 é múltiplo de 5. E você lembra lá que quando José interpretou o sonho de Faraó, e aí Faraó colocou ele como governador, e ele instruiu o Faraó: olha, vamos guardar, durante tantos anos vai produzir, você vai recolher e vai guardar. E lembra a quantidade que era? Era 1 quinto. Aí eu pensei assim: nossa Deus, como é que pode? Os múltiplos, 550, e lá era 1 quinto. Né? 1 quinto quer dizer, a cada 5, né, tirava 1 e guardava. E o povo era obrigado a entregar a Faraó essa parte, 1 quinto. Eu prestei atenção nisso. Olha que proporção que era: soldado a cada 500, 1, e já o povo a cada 50, 1. E o número foi estrondoso. Aqui na frente tem os números, né, de tudo aquilo que saiu para os soldados e que saiu para a congregação de Israel. Metade para o soldado e metade para o povo, tá bom? Bem, e então, concluindo, queridos, nós podemos concluir que em sua última missão, Moisés recebe ordens para vingar os inimigos do povo de Israel. Última missão, por quê? Porque o versículo primeiro que nós lemos diz assim, versículo 2: disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, em seguida serás recolhido ao teu povo. Ou seja, Deus falou: olha, você vai fazer essa guerra contra os midianitas, você vai vencer, você vai lutar, vai vencer, e logo depois você vai ser recolhido no meio do seu povo, você vai morrer. Então, queridos, olha bem, a última missão que Moisés recebe de Deus era vingar os inimigos do povo de Israel. Ficam para nós, irmãos, uma lição dupla deste capítulo. Por quê? Porque a primeira lição é: Moisés estava sendo recolhido sem entrar na terra prometida porque pecou. Deus falou: olha, essa é a última batalha sua e você vai ser recolhido. E a segunda é os midianitas sendo destruídos porque fizeram Israel pecar. Então eu fico com essa lição dupla. Dupla por quê? Moisés sendo recolhido porque pecou nas águas de Meribá, e os midianitas sendo destruídos, desterrados, porque fizeram Israel pecar. Então eu guardo para mim essa lição dupla. Qual lição dupla? A lição de que não se deve brincar com Deus.
Não se deve desmerecer Deus. Moisés não brincou com Deus, mas Moisés não foi fiel a Deus naquela ordenança de Deus com relação às águas de Meribá. Deus falou: fale, chame a congregação, reúna o povo, fala a rocha, que a rocha vai dar água para o povo. Presta atenção, lá no texto das águas de Meribá, se você notar, é isso que Deus disse. Deus falou para Moisés: Moisés, congrega, reúne o povo e fale a rocha diante do povo, que a rocha vai dar água. Que isso? Imagina ali a rocha, 6 é Israel, 6 milhões de pessoas, e Deus manda eu reunir vocês e falar a rocha. O que você entenderia dessa cena? Vou repetir, nós estamos lá, eu sou Moisés e vocês são 6 milhões de um povo pedindo: dá água, nós vamos morrer nesse deserto. E Deus fala: reúne o povo diante da rocha, fala a rocha, que a rocha vai dar água para o povo vai beber. Para e pensa, o que você acha dessa cena? Milagre. Deus seria extremamente glorificado outra vez, não é? Exercício de fé, mais uma vez, Moisés falou e a água deu, e a rocha deu água. Mas Moisés fez diferente. Pegou a rocha, pegou a vara e 3 vezes. Por acaso eu vou conseguir tirar a água dessa rocha para vocês? Não era isso. Às vezes a gente pensa que não foi nada. Deus foi muito duro. Depois nós sabemos que aquela rocha era Cristo também, né? Nós lemos naquele dia o texto que diz lá no Novo Testamento, aquela rocha que seguia Israel era Cristo. Então não era só uma rocha, não, era Cristo. Ali era um simbolismo do Filho de Deus. Era para falar, de alguma maneira Deus mandou falar, talvez: rocha, eu te ordeno, porque ele mandou ordenar, tá? Estou falando assim porque ele mandou ordenar, mas era Cristo que mandou ordenar? Não me pergunta. Deus mandou ordenar: rocha, eu te ordeno, dá água para o povo. Mas ele bateu. E a gente sabe que lá atrás Deus tinha mandado bater na rocha. Lembra que Deus tinha mandado bater lá atrás? Lá era para bater, mas cá não era. Não era para Cristo ser crucificado 2 vezes, nem apanhar 2 vezes, era uma vez só. Então, querido, existe uma implicação muito grande. Então eu fico com essa lição dupla e deixo ela para vocês, que com Deus não se brinca, com Deus não se desafia Deus. Deus é muito zeloso. O primeiro é que Moisés aqui não vai entrar na terra, está sendo recolhido. E o segundo é que os midianitas estão sendo destruídos porque pecaram. Então, 2 lições dentro de um capítulo que a gente deve tomar cuidado, né? E leva para casa: o estrago todo aqui foi feito por causa de Balaão, que abriu a sua boca inadvertidamente, falou aquilo que não deveria falar e, não satisfeito, induziu, porque eu repito e leio o versículo 16 outra vez: foram as mulheres midianitas que, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a adulterarem com elas, e por isso houve uma praga muito grande no meio do povo. Olha, verso 16: foram essas mulheres dos midianitas que foram aconselhadas por Balaão a levarem os filhos de Israel a adulterar. E o Balaão era o profeta. Que camarada é esse? Que profeta é esse? Que no momento ele é profeta e no outro ele costura por fora e fica fazendo conversinha: se é 2 os homens de Israel, leva eles para a cama, tal. Por isso que eu estou falando para a gente separar. Profeta, meu filho, tem vida. Profeta tem honra. Profeta que é profeta, ele tem primeiro testemunho de integridade. Sabe por que o profeta ele tem que ter vida? Porque na verdade ele é um representante daquele de quem ele profetiza. Por isso que essa história de pastor adulterar, pastor levar a mulher dos outros para a cama e pedófilo, pastor nem aqui nem na China. Se o camarada é pastor, é chamado por Deus, ele tem autorização para representar aquele de quem ele fala. Tem que fazer essa diferença. Não existe isso, querido. Pastor, você é doido? Você é homem humano? Sou homem humano, mas tem convicção das questões de caráter que Deus faz na gente. Deus transforma o caráter, amém, irmãos? Mas transforma antes, querido, não é depois não. Você tem que converter primeiro, para depois caminhar. Primeiro vem a conversão. Primeiro a gente aceita Jesus, primeiro Jesus nos muda, depois ele vai dar dons. Não tem esse negócio. Deus não é vaso de honra. Tá bem, irmão? Vaso de honra.
vaso de barro, vaso que pode ser moldado pelo Senhor. Caráter muda tudo. Então a gente precisa ter esse cuidado, essa vigilância, esse zelo. Você tem que exigir mais. Você precisa exigir mais daqueles que se dizem líderes, pastores e muito mais por aí. Você tem que exigir um pouco mais. Tem que ter uma credencial de vida. Tá bem, querido? Tem que ter vida. Tem que saber da vida do pastor de gala dentro de casa, como é que ele é com a esposa dele. Vocês têm que saber mais como é que ele é com as filhas. Tem que saber mais do pastor que você ouve, aquele pastor que está falando palavras e você está recebendo. Por isso que a internet é um perigo. Na internet todo mundo é santo, você não conhece. É preciso conhecer. Eu trago aqui essa vida e esse fim trágico de Balaão, porque ele causou um estrago muito grande dentro de Israel, causou um estrago muito grande para aquele povo, os midianitas, deixando para nós um exemplo de como a gente precisa estar mais próximo de Deus, mais próximo da palavra, para que a nossa vida seja edificada no Senhor. Amém? Deus te abençoe, te guarde e fortalece. Vamos orar para nós irmos para casa. Obrigado, Deus, bendito é o teu nome. Te agradeço, Senhor, por cada pessoa que veio aqui esta noite, que o teu Espírito tenha falado algo que de alguma maneira vai servir para conduzir suas vidas dentro da palavra do Senhor. Te peço que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, Senhor, nesse projeto e nesse desejo de poder deixar em vídeo os estudos que nós não temos. Pedimos direção do Senhor, porque não queremos começar algo, meu Deus, para parar no meio do caminho. Pedimos a direção do Senhor, a capacitação do Senhor, e peço também que o Senhor levanta nesta igreja pessoas dispostas a nos ajudar nesse trabalho, com vídeo, com gravações. Senhor, que seja tudo feito para a honra e glória do teu nome, mas eu peço que quem tiver ao alcance da nossa voz seja abençoado, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa usar milagrosamente esta igreja, cada membro desta igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Eu te dou graças mais uma vez pelo privilégio que nós temos de abrir a Bíblia e com toda segurança, Senhor, sem medo algum, podemos meditar na tua palavra com toda liberdade. Pedimos que o Senhor guarde a nossa nação, que nunca venha reprimir a pregação do Evangelho, muito pelo contrário, sejamos ainda mais livres para pregar e para viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, leva a tua igreja em paz, dá-nos uma ótima noite, som descanso da tua presença, e o dia amanhã seja cheio do teu Espírito Santo. Muito obrigado, eu te agradeço mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Colocamos o Joel nas tuas mãos, Senhor, tenha misericórdia. Nós pedimos, Senhor, cura o Joel, Pai. Meu Deus, é terrível a pessoa estar doente, e aí numa doença que é incontrolável como esta, pedimos um milagre. Cura o Joel, para que ele tenha uma oportunidade de caminhar para a tua casa, te louvar e te aceitar como Senhor e Salvador. Obrigado mais uma vez, pedimos este milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Te aguardo nos trabalhos de final de semana e na quinta-feira para nós continuarmos o nosso estudo. Deus te abençoe em nome de Jesus.